Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira parte que eu falei que eu não ia gravar, mas eu vou gravar porque eu achei que ficou mais didático e mais curto dividir assim. Vamos lá! Então, na primeira videoaula, a gente falou sobre a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, né? Tem 4 fases, né? E vai acontecer isso a partir da adolescência, da puberdade do homem. E nós vimos na segunda parte a ovogênese, dividida em 3 partes, e vai acontecer, pelo menos até a formação aí do ovócito 1, na vida intrauterina da mulher, ok? Então, a mulher, ela já nasce com a quantidade de ovócito 1 pré-definida. A cada ciclo menstrual, a cada 28, 30 dias, a mulher sofre a meiose 1 em um desses ovócitos que estão lá, então tem vários ovócitos. Um ovócito, ele vai sofrer a primeira divisão e vai ser liberado o ovócito 2. Se não tiver fecundação, né, o ovócito 2 vai ser degenerado. Se tiver fecundação, o ovócito 2 vai sofrer a segunda divisão e formar o óvulo. Lembrando que óvulo só é formado se houver a fecundação. Lembrando que a mulher produz células resquiciais, ok? Então, uma ovogônia produz um óvulo, enquanto uma espermatogônia produz 4 espermatozoides. Não viu as duas videoaulas? Então, pode parar e ir lá ver. E aqui, nós temos a divisão nossa, de uma forma mais simples. A nossa ovogônia, aqui é no caso da mulher, obviamente, ovogônia, 2N igual a 46. Nós vimos que desses 46, lá na aula de núcleo, 44 não estão ligados ao sexo, que são chamados de autossomos, e 2 estão ligados ao sexo, são os cromossomos sexuais. No caso da mulher, é XX. Então, o ovócito 1 cresce, continua 44, mais XX, ok? E aí, esse ovócito 1, nós temos a meiose 1. O que é a meiose 1? A separação dos homólogos, do parzinho. Vem um parzinho para cá e outro parzinho. Então, fica 22 mais X de um lado, 22 mais X de outro. Se houver a fertilização, ocorre a meiose 2, que é a separação das cromátides. As fitas estão ligadas e elas desligam, né? Elas se separam. Com isso, a mulher vai formar um óvulo com 22 mais X. Então, mulher só forma gameta, né, com 22 autossomos mais o cromossomo X. Mulher não tem Y, ou vai levar o X ou vai levar o X, porque a mulher é XX. E agora o homem não. O homem tem 46, 2N igual a 46, 44 autossomos, mas ele tem o X e o Y. Aí, esse X e Y, então, 44 mais X e Y no espermatócito primário, ou de primeira ordem, ou 1, vai sofrer a meiose lá no testículo e agora vai ter a separação. Ó. De um lado vai ser o X e de outro lado vai ser o Y. Com isso, nós temos espermatozoides no final carregando ou o X ou o Y. Se o espermatozoide que carrega o Y, lembrando que o óvulo sempre é X. Se o espermatozoide que carrega o Y fecundar o X, nós vamos ter um menino. Se o espermatozoide que carrega o X fecundar o óvulo, nós teremos uma menina. E como a gente já falou na aula de núcleo, quem determina o sexo é o homem. E aqui, olha que bonitinho. Nós temos uma célula diploide, 2N igual a 46, que seriam todas as gônias. O que é gônias? Espermatogônia, ovogônia e os ócitos 1. Espermatócito 1 e ovócito 1, tanto do homem quanto da mulher. Agora, presta atenção aqui embaixo no rosinha. Vejam que eu tenho 22 autossomos, ó, e o X.
Então, se ele tem o X, ele pode ser tanto do óvulo, que só carrega o X, mais o espermatozoide que carrega o X. Porque acabamos de ver no slide anterior, tem espermatozoide que vai carregar o X e tem espermatozoide que vai carregar o Y. Então, nós temos os 22 autossomos mais X, 22 mais X no espermatozoide. Agora, se tiver o Y, quem carrega o Y é só o espermatozoide. Então, esse aqui vai ser 22 mais Y. Vejam, se eu tenho um óvulo 22 mais X, com um espermatozoide 22 mais X, na hora de fecundar, eu formo esses 46xx aqui, ok? Eu gosto muito dessa figurinha, porque ela é super um resumo, né? Olha, a gametogênese aqui, a ovogênese, vejam as 4 fases do homem e da mulher só tem 3, beleza? E todos os nomes, tudo bonitinho. E não se esqueçam, decorem para o resto da vida em mais 6 meses. No período de maturação, que é a meiose em si, né? Um ovócito 1, esse aqui, produz um óvulo. Eu já falei isso para vocês. 1 para 1. Enquanto que no homem, um espermatócito 1 origina 4 espermatozoides. Ok? E aqui um resuminho também, novamente. Então, os gametas humanos, do ser humano. Na mulher, a gente viu que o correto é chamar de ovócito 2. Então, quando a gente falar de óvulo, a gente tem que pôr entre parênteses, entre aspas, né? Porque não é o óvulo só quando tiver fecundação. E no homem, o espermatozoide. Eu falei para vocês, pode até medir 1 milímetro de diâmetro, tem 23 cromossomos, sendo 22 autossomos e mais X. Tem muito citoplasma, é uma célula grande, por quê? Porque tem o vitelo, que é a substância nutritiva. Então, quando tem a fecundação, até o embriãozinho se fixar lá no útero, porque, olha, aqui está o útero que a gente viu lá, aqui está a trompa, né? Então, a fecundação vai acontecer na trompa. Quando tem a fecundação, o embrião vai se fixar no útero. Então, até ele chegar no útero e se fixar, ele precisa se nutrir. Né? Então, para depois a mulher formar placenta, cordão umbilical e nutrir o bebê. Enquanto a mulher não faz isso, né, a gestação, ele se alimenta do vitelo, ok? A ejaculação é bem contraditória esses números? Depende muito, muito, muito. Então, eu coloquei aqui mais ou menos 50 milhões. Isso é uma das causas de infertilidade, né? Homens que podem produzir, sei lá, 10 milhões. Então, 10 milhões, por mais que é um número muito grande, é uma das causas de infertilização do homem. Existem várias, né? O espermatozoide pode carregar o X ou pode carregar o Y. O espermatozoide é flagelado. E aqui eu coloquei que permanece durante 4, 5 dias, porque já foi relatado. Mas o normal é 48 horas dentro da mulher. Ana, o que isso significa? Significa, por exemplo, que você teve uma relação sexual hoje. Então, o espermatozoide do homem vai ficar no seu corpo. Amanhã você vai ovocitar, ou seja, vai liberar o seu ovócito. Se você liberar amanhã e teve a relação hoje, você vai ficar grávida amanhã, mesmo sem ter relação. Isso pode acontecer. E aqui, né, uma brincadeirinha, 50 milhões de espermatozoides entram na corrida para fecundar o óvulo, o ovócito 2. Apenas um consegue. O mais rápido e perfeito é o vencedor. Aí aqui, né? Algumas vezes olho as pessoas e penso, não é possível que esse era o espermatozoide mais esperto. Uma brincadeirinha. E vamos lá, tudo que a gente falou, recapitular? Então, o período germinativo, que é o primeiro período lá de multiplicação de mitose, é bem mais curto na mulher do que no homem. Claro, porque na mulher, esse período germinativo já vai ser lá na vida intrauterina. Do homem, não, vai ser até a puberdade. O período de crescimento da célula é mais lento e pronunciado na ovogênese. No homem é mais rápido. E aqui, como eu cansei de falar, no período de maturação, que é a meiose em si, né? Cada ovócito 1 produz um óvulo, enquanto cada espermatócito 1 produz 4 espermatozoides.
Na ovogênese, não existe um período da espermaiogênese. Lembra que só tem 3 períodos, no homem 4. A produção no homem de espermatozoide, não tem mais acento, né? Começa na puberdade, ao redor dos 12 anos, continuando durante toda a vida e diminuindo com a idade. Na mulher, né? O que acontece? A multiplicação acontece no período fetal e termina já dentro do útero, ok? A mulher já nasce com a quantidade de ovócito 1 pré-definida. A fase de crescimento que forma os ovócitos 1 perdura até o 7º mês da embriogênese, da formação do feto. Portanto, as meninas já nascem com uma quantidade de ovócito 1 pré-definida. A cada ciclo menstrual, 28, 30 dias, a mulher libera geralmente um ovócito. E esse ovócito, né, inicia a divisão da meiose, formando os ovócitos 2. A segunda divisão da meiose só acontece quando o ovócito 2 for fecundado. Ou seja, só a formação do óvulo se houver fecundação. Antes da gente, eu tenho vários, eu super indico fazer todos esses exercícios que eu coloquei. Só para ficar muito claro, né? O ciclo menstrual da mulher, vamos supor que ela menstruou dia 1 de setembro, então o ciclo dela é de 28 dias, tá? 1 de setembro, sei lá. O que acontece? O dia 1 marca o dia que ela menstruou, ok? Quando que vai liberar o ovócito? 2. O ovócito 2 é liberado no meio do ciclo, 14 dias. Então, menstruação, que é a descamação do útero, não tem nada a ver com a liberação do ovócito. O seu período fértil, que eles falam, ou seja, a liberação do ovócito, quando a mulher está apta, né, a engravidar, ela ocorre no meio do período do ciclo menstrual. Essas extremidades é menstruação. Menstruação não tem nada a ver com ovócito. As mulheres acham que menstruação está liberando o ovócito 2 e não. O ovócito 2 já foi liberado 14 dias atrás, ok? Então, uma questãozinha aqui. E essas daqui super legais. Essa é de masculino, vamos ver se vocês aprenderam. E essa aqui de feminino. E essa também, a gente faria todas essas questões em sala de aula, num trabalhinho bonitinho. E a gente encerra esse período, então, de citologia, né? O estudo da célula. Estudamos todas as células, estudamos as divisões da célula e a gente volta, né, no próximo conteúdo falando de reprodução sexuada e assexuada. Até lá!